Você já imaginou como seria perder sua liberdade? Em todo o mundo existem cadeias, porém algumas delas são tão rigorosas e extremas que não precisa nem falecer para pagar pelos seus pecados, pois quando o juiz bate o martelo, te envia diretamente para o inferno. Conheça hoje as prisões mais severas do mundo. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixe seu like maroto para dar uma força. Sério, mano, sua curtida ajuda demais. Então é isso, bora pro vídeo. Petak Island é uma prisão que recebeu vários apelidos, como Alcatraz da Rússia. Porém, os guardas a batizaram com um nome curioso, Ilha do Fogo, uma grande ironia para um local muito frio, onde os presos congelam como feijão no pote de sorvete esquecido no fundo do freezer. Para você ter uma ideia, esse lugar chega a menos 30 graus durante o inverno, sendo mais gelado do que o congelador da sua casa. Imagina passar um dia por lá, seria horrível, né? Porém, todos os detentos estão cumprindo prisão perpétua, e a única forma de sair da Ilha do Fogo é dentro de um caixão. Todos os presos vestem roupas tão finas que, se colocadas contra o sol, daria para enxergar do outro lado, enquanto os guardas usam uniformes confortáveis e quentinhos. Em Petak Island, o governo russo não está preocupado com o bem-estar do ser humano. O seu único desejo é que paguem pelos seus horríveis pecados. Mas por que estão fazendo picolé dos detentos? A cadeia fica no meio de um lago congelado para evitar fugas, e o que atrapalha escapar deixa essa ilha muito mais fria. Desse purgatório congelante, ninguém jamais fugiu. Na cadeia, que para muitos defensores dos direitos humanos é a mais horrível da Europa, existem apenas 200 presos. Esses criminosos são tão perigosos que suas celas são feitas com 1,5 m de concreto armado. Essas pessoas não podem sair de forma alguma para a liberdade, pois são extremamente cruéis, violentas e insanas. Cada um deles praticou crimes capazes de envergonhar até os deuses. Para falar a verdade, muitos deles já cansaram de implorar para o Todo-Poderoso por um milagre e se tornaram devotos do próprio Satanás. Estima-se que esses poucos detentos tenham tirado a vida de mais de 1.000 cidadãos inocentes enquanto estavam livres. Por conta do alto grau de periculosidade, eles passam 22 horas por dia trancados em suas celas e podem sair apenas 2 horas para um banho de sol. E esses 120 minutos em uma jaula pequena enferrujada, menor que a dos animais no zoológico, é o mais próximo que eles vão ter da liberdade. Mas mesmo assim nenhum deles quer ficar nesse local. Afinal de contas, durante o inverno é muito gelado e no verão uma infestação de mosquitos vindos dos pântanos invadem o presídio, sugando o néctar da vida de todos os malfeitores, atormentando um pouco mais aqueles que perderam não apenas o direito de ir e vir, como também as suas dignidades. Quando as temperaturas estão baixas, o que é perfeito para se tomar? Uma deliciosa sopa, não é mesmo? Pois essa é a alimentação deles na segunda, na terça, na quarta, todos os dias, em todas as refeições, pelo resto de suas vidas. Um dado curioso é que muitos nesse iceberg das lamentações lutam pelo direito de partirem dessa para melhor, pedindo das autoridades a mais alta sentença que pode ser dada a um criminoso, pois acham que ficarem vivos em um lugar tão cruel é pior do que o sono eterno. Em um país com a cultura riquíssima e com um povo muito alegre, existe um lugar onde é impossível ser feliz, e sorrisos são tão raros quanto diamantes. Gitarama é uma cadeia que fica em Ruanda, um país da África com poucos recursos naturais e bastante pobre, onde a maioria da população vive da agricultura. Porém, aqueles que vão para o lado do crime, em vez da enxada, acabam se arrependendo amargamente.
Com capacidade para 400 pessoas, essa cadeia possui 8.000 presos. A superlotação é tanta que não há espaço para se deitar, por isso todos têm que dormir em pé, assim como fazem os cavalos. Sem dinheiro para garantir o básico ao ser humano, o Estado simplesmente joga os presos nessa gaiola, e o objetivo é apenas um: diminuir a população carcerária, já que dificilmente alguém consegue sobreviver mais do que 4 anos. Em Gitarama, os pratos ganharam outra utilidade, servem apenas como um leque improvisado para amenizar o calor que fica insuportável. O suor pinga da testa e a fome dói na alma. O alimento de cada dia é doado pela Cruz Vermelha. Todos são vegetarianos, mas não por opção como meu primo, que é contra a crueldade animal, mas sim por necessidade. A carne é cara e o pouco dinheiro das doações é suficiente para garantir apenas um mingau empapado, tão duro que daria para rebocar uma parede, feito apenas com água e farinha de trigo. Com a alimentação péssima, muita gente no mesmo espaço e sem serviço médico, uma das piores cadeias de todo o continente, se tornou local ideal para as doenças fazerem a festa. Morar nesse calvário e permanecer saudável é impossível. Em vez do álbum da Copa, cada um deles coleciona doenças. A esperança não existe, a fé se perdeu, o arrependimento ficou mais forte e os sonhos acabaram. Essa cadeia em Ruanda despedaça qualquer psicológico e enfraquece o mais viril dos homens. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Na Penitenciária Geral da Venezuela, ou simplesmente PGV, esse ditado faz todo sentido. O local foi tomado pelo crime organizado e são os bandidos que mandam e desmandam. Para não deixar os detentos escaparem, o governo colocou o exército do lado de fora dos muros, vigiando 24 horas com fuzis e snipers. Se tentar fugir, a bala canta. Quando se chega na PGV, o novo preso passa pelos juízes, mas esses não fizeram nenhum curso de direito, sendo formados apenas no mundo do crime. Eles são os chefões do presídio, que mesmo atrás das grades ainda controlam o crime organizado do lado de fora. Os meritíssimos decidem para que casta o detento vai ser direcionado. Ele pode ser classificado como bandido, crente ou renegado. Dentro desses muros existe uma sociedade organizada por grupos sociais. No topo da pirâmide estão os bandidos, aqueles que cometeram crimes gravíssimos dos quais eu nem posso citar aqui. Eles são os mais respeitados e podem fazer o que quiserem, mas precisam andar sempre sem camisa. Os crentes são aqueles criminosos que seguem o caminho de Deus e devem se vestir com camisa social, gravata e calça, além de carregarem sempre a palavra divina debaixo do braço. Não sei muito bem o motivo, mas nesse lugar os servos do Senhor são escravos dos outros presos e precisam limpar toda a sujeira e esgoto produzidos pelos malfeitores. Além disso, são obrigados a fazerem comida para os outros bandidos. Em troca desses serviços, eles ganham proteção, mas precisam seguir firmes na sua fé. Não apenas porque a Bíblia condena o pecado, mas sim porque se forem pegos fazendo coisas erradas serão severamente castigados. O cristão que desviar do caminho vai ficar com as mãos iguais do seu Criador Jesus Cristo. O terceiro grupo são os renegados, que na sua maioria são homossexuais ou membros de gangues rivais. Eles são exilados e separados da convivência com outros seres humanos, precisando cumprir suas penas em cima do telhado, sem teto para lhes proteger da chuva ou até mesmo do sol. Como se não bastasse estar em um verdadeiro purgatório, cada um dos detentos precisa enviar um imposto para os chefões. Essa taxa se chama La Causa, porém por lá não existe auditoria com a Receita Federal e nem parcelamento de dívida. Se não pagar com dinheiro, vai pagar com a vida. O governo venezuelano simplesmente abandonou essas pessoas e não envia recursos para manter o sistema carcerário.
Para conseguirem sobreviver dentro das instalações, eles criam animais como bois, porcos, cervos e até galinhas. Porém, como você sabe, não existe essa de almoço grátis. Toda a comida é vendida e lá se pode encontrar de tudo, desde uma deliciosa pizza até mesmo um suculento churrasco. Mesmo com várias opções de pratos deliciosos, a maioria não consegue se alimentar. Se nesse país falta grana para quem está livre, imagina para quem está preso. Na penitenciária geral da Venezuela, há poucas maneiras de se escapar com vida. Ou pula o muro e reza para os fuzileiros serem ruins de mira, ou tenha dinheiro para se manter alimentado e pagar os tributos aos líderes da cadeia até cumprir sua sentença. E mano, antes de terminar, gostaria de te convidar a assistir os outros vídeos dessa série. Eles são sensacionais e bastante interessantes também. Então aproveite e maratone todos os episódios, belezinha? É isso, muito obrigado por me assistir até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aqui na tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, belezinha? É isso, até o próximo vídeo.